Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast Atenados. Aqui a ideia é falar sobre educação, acesso à universidade e também um pouquinho sobre cursinho popular. Bom, antes de tudo, vale contar rapidinho a história do CPE, o Cursinho Popular EASH USP. Ele nasceu em 2015 dentro da Universidade de São Paulo, mais especificamente aqui na EASH, a nossa querida USP Leste, a partir da iniciativa de estudantes que queriam ampliar o acesso ao ensino superior. A ideia era simples e potente: oferecer aulas, materiais e apoio para estudantes em situação de vulnerabilidade social, especialmente da Zona Leste de São Paulo. 10 anos depois, essa iniciativa segue viva e crescendo. Ao longo desse tempo, o CPE sempre contou com trabalho voluntário e com o apoio de pessoas e instituições comprometidas com a educação. E os resultados aparecem. Só nos últimos 5 anos, mais de 200 estudantes foram aprovados em universidades públicas. Mas o CPE vai muito além da sala de aula e é também um espaço de formação social, cultural e científica para quem acredita na educação como caminho para exercer a cidadania de forma mais plena. Hoje, somos mais de 130 voluntariados, entre professores, plantonistas e equipe administrativa, todos conectados por esse propósito. E tem também a Atena, a nossa coruja, que você provavelmente já viu por aí. Ela simboliza exatamente isso, o conhecimento como ferramenta de transformação. E hoje teremos a estreia do nosso novo quadro, o Clube do Livro. A ideia desse quadro é tratarmos das obras obrigatórias dos principais vestibulares do país, com foco para a Conveste e para a Fuveste. Para isso, juntamos um time super representativo. Eu sou a Clara e temos aqui a Clarice, a Nicole e a Larissa Frei. Queria pedir para cada uma se apresentar rapidamente e contar sua relação com leitura, vestibular e também com o cursinho, gente, por favor. Meu nome é Nicole, eu sou ex-aluna do cursinho, estudei aqui o ano passado durante o 2º semestre inteiro. Atualmente faço letras na USP e a minha relação com a leitura, assim, é um pouco conturbada, porque desde muito nova, assim, eu aprendi a ler com quadrinhos da Turma da Mônica. Então, minha mãe lia pra mim, ela fazia entonações diferentes para cada personagem e eu ficava tipo, nossa, que incrível. E eu acho que com o tempo, assim, essa paixão pela leitura foi crescendo e, no mais, hoje em dia eu tenho que ler, né, lógico, para a faculdade, mas os livros que eu leio atualmente são mais por hobby, assim, e eu acho muito interessante, porque a leitura é uma abertura de mundo muito diferente. Eu sou Larissa, eu dou aula em cursinho pré-vestibular, acho que esse vai ser o meu 4º ano. Que legal. Eu dava aula no cursinho da minha Universidade Federal de Alfenas, dava aula de literatura também. Só que esse vai ser o 1º ano dando aula sobre as obras da Fuveste. E assim, a minha relação com a literatura, eu era uma criança meio estranha, eu gostava de ler Darwin. Então, mas a parte mais literária mesmo, eu fui pegar mais há uns 3, 4 anos atrás, quando eu realmente comecei a dar aula de literatura. Bem legal. Muito obrigada, gente. Bom, o livro do episódio de hoje é A Canção para Ninar Menino Grande, o 5º romance da Conceição Evaristo, que foi publicado em 2018. Ele está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST para os anos de 2026 e 2028. Mas antes de entrar no livro em si, vale dar um passo atrás. Afinal, o que significa essa lista de leituras obrigatórias? Bom, a lista de leitura obrigatória da FUVEST, a gente viu que ela é bem extensa. E a gente sabe que o pré-vestibulando, ele normalmente tem muita coisa para estudar, principalmente para um vestibular grande como a FUVEST. E na maioria das vezes é meio complicado você ler mais de 100 páginas, porque a média de páginas de cada livro dá entre os 180, 120, dependendo bastante da obra e da edição. Então fica um pouco complicado até para o pré-vestibulando ele pegar todas essas obras, ver todas as análises, ver vídeo das análises, porque mesmo que seja um livro de uma leitura que assim, não é uma leitura muito atual, na maioria das vezes é uma linguagem um pouco mais rebuscada, que você precisa de realmente tempo para entender aquele livro, então fica um pouco complicado para o pré-vestibulando. Então, uma forma que eu faço normalmente com os alunos aqui da EASH não, do cursinho, eu faço um mapa mental com eles. Então, como eu tenho mais tempo para ler os livros,
eu dou um intervalo de uma semaninha, então eu leio o livro, faço uma análise em forma de mapa mental e levo para eles em aula. Então eu dou o resumo do livro, resumo toda a história e depois a gente vai para a parte de análise, onde fala o que é que era esperado daquela autora, onde que estava aquele movimento na literatura, qual que era o tempo que estava acontecendo e aquela análise que a FUVEST realmente quer, porque nesse ano e acho que nos próximos anos também vão ser a mesma lista de livros. E todos esses livros são de autoras femininas, então sempre tem uma relação do corpo feminino com aquele ambiente social. E é muito importante que os alunos saibam fazer esse link, porque a FUVEST ela não quer só que você saiba o resumo daquele livro, ela quer que você consiga analisar e fazer conexões com o que ela vai pedir, não só conexões de um único livro, mas conexões entre os livros. Sim, sim. Muito legal sua fala, professora. Em relação à sua perspectiva mesmo, é esperado que os vestibulandos leiam todos os livros? Eu sei que você já falou um pouco mais disso, mas você consegue trazer essa perspectiva da realidade e expectativa, tudo? Tá. Então, um vestibulando que tem uma condição financeira muito boa, que ele apenas estuda, é esperado. Mas como a gente está em um contexto de disparidade social, provavelmente não. Então, aquelas pessoas que elas estudam até no nosso cursinho popular, elas têm uma outra rotina. Às vezes tem que trabalhar, tem que ajudar na casa, não pode ficar o dia inteiro estudando. Então, é um pouco mais difícil que nossos alunos consigam ler todos os livros. Então, uma forma da gente nivelar isso é realmente dando essas análises para eles, explicando como funciona, para que a gente consiga realmente ter uma equidade no próprio vestibular. Então, se você não conseguiu ler todos os livros, não se preocupe, você pode ver vídeos, você pode ver análises, resumos que vão lhe ajudar nisso. E assim, a prova da FUVEST, eu gosto dela porque ela é muito direta. Ela fala, tem esse livro aqui, tem esse outro livro aqui, baseado nessa visão, o que é que a autora quer dizer. Então, esse é o bom da prova da FUVEST, mas o complicado mesmo, nesse caso, é você saber a história do livro, saber aquela análise mais profunda para conseguir responder de fato, principalmente na segunda fase. Não, com certeza. É muito legal entender, né, que cada aluno tem a sua vida também fora do cursinho, né? Bom, e para quem ainda não leu esse livro da Conceição Evaristo, vocês podem dar um resumo rápido, assim? Então, Canção pra Ninar Menino Grande, na verdade, ele é um livro contemporâneo, né, da Conceição Evaristo, que é uma autora ainda viva, que acho que ela é graduada na UFMG, inclusive letras e tal. O livro conta a história do Fio Jasmin, que é um homem negro, que passa por várias cidades, como de trem, assim, eu esqueci o que ele é, mas enfim. Ele é um maquinista. Isso, ele é um maquinista. E aí, nessas viagens de trabalho, né, ele se relaciona com várias mulheres. Em suma, em maioria, mulheres negras. E a narrativa em si do livro é contada na visão dessas mulheres. Na verdade, começa com uma canção, e aí, como uma canção que é de uma personagem, que ela vai contar a história de todas as outras personagens. Então, a voz do livro é uma voz feminina que conta a história de um homem negro que se relaciona com outras mulheres. E essas experiências, elas também trazem os sentimentos e as marcas que deixam nessas mulheres e no próprio Fio Jasmin. O livro em si, a narrativa, aborda temas como amor, abandono, masculinidade, racismo e relações entre homens e mulheres negras. Muito bom. Se tiver alguma coisa para complementar, Larissa. Bom, desse livro uma coisa que me chocou bastante, não é exatamente chocar, mas o livro começa falando de um trauma dele, que o trauma era ele queria ser o príncipe da escola, mas não permitiram. Por quê? Porque tinha aquela questão racial e o príncipe perfeito para aquela cena na escola seria um garoto branco e loiro. Então, a partir disso, ele começou a ficar um pouco mais... Por que eu não posso ser um príncipe? Mesmo ele sendo um homem muito bonito. E a partir disso, ele começou a colocar nas mulheres essa frustração. Tinha também a relação com o pai dele, que não era uma coisa muito boa, e tudo isso desenvolveu em uma masculinidade extremamente tóxica, onde usava as mulheres como apenas
Como que se pode dizer? Um objeto. Um objeto que você só usa e joga fora. Sim. Eu gosto bastante também do próprio título do livro, Canção Que- pra ninar. Menino Grande, porque é esse... A gente sempre tem uma visão muito infantilizada de homens, por mais que eles tenham atitudes infantis, mas não. Eles são homens adultos, né? Então, a Sim. Conceição, ela vai fazendo essa ironia, ao mesmo tempo uma sensibilidade, porque também o livro, ele sensibiliza bastante o Fio Jasmim, mas também ele não vitimiza de uma Sim. forma ou de outra. Importante. Sim. E ela é muito boa em mostrar como que os homens conseguem ser meninos, só que ao mesmo tempo tem responsabilidade de homem. Por exemplo, quando ele vai ficar com a Aurora, a personagem que vai se banhar nua no rio e todos ficam olhando para ela, e ele acaba perdendo tempo de levar o trem de volta. E os amigos, eles ficam... Você é um homem, você não pode ter... Tudo bem você ficar com várias mulheres, partir o coração de todas, mas você não pode perder o seu compromisso, o seu compromisso de trabalho. Tanto é que no livro fala que você tem que ter responsabilidades, você pode morrer, mas você tem que avisar que vai morrer. Então, isso também traz uma certa análise para o nosso tempo atual, onde a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode ficar doente até. E trazendo esse contexto ainda mais para a masculinidade tóxica, é muito isso. Por exemplo, eu perguntei para os meus alunos, apenas os homens, quem que chorava no transporte público. Apenas 3 responderam que já choraram no transporte público. Quando você vai perguntar para as meninas, nossa, todo mundo praticamente. E isso mostra pra gente que aquela masculinidade tóxica, que a gente consegue ver claramente no livro, ela também é muito atual, onde aquele homem ele tem que ser extremamente forte, ele não pode mostrar nenhuma fraqueza, ele tem que ser o pilar daquela família, mas ao mesmo tempo ele pode agir como menino, ele pode fazer coisas que não deveria, mas apenas no trabalho ele tem que ser um homem. De resto, ele pode ser um menino irresponsável. Sim. E é fruto de um machismo muito grande também. Machismo estrutural. Com certeza. Onde a mulher é o sexo frágil, então ela pode e deve demonstrar muitos sentimentos, tanto que quando as mulheres dos livros, elas vão demonstrando sentimentos, tipo, tem uma... Vou dar spoiler. Mas tem uma que Fica à vontade. literalmente se mata, então, Sim. tipo assim... E já é esperar... Tipo, os homens os maquinários, eles ficam sabendo disso e eles ficam, tipo, nossa, sério? Tá. E é isso. Eles Aí, não tipo, ligam pra a vivência anterior dela, onde ela teve toda uma batalha, a primeira a se formar enfermeira, onde ela queria ajudar a família, mas porque o Fio Jasmim, dando spoiler, o Fio Jasmim meio que imaculou ela, Sim. ela não tem mais o valor dela como mulher. Ela perde aquele valor, então ela acaba pensando que a única forma dela viver realmente seria tirando sua própria vida. E isso também tem a questão da escrevivência da autora, onde ela vai escrever as vivências daquelas personagens, onde todo o livro é uma forma de relato dessas mulheres. Sim. Eu vou aproveitar um pouco também e falar, né, sobre essa questão da escrevivência. Para a FUVEST, gente, é muito importante que a gente também conheça, né, os autores, os escritores, para saber quem são eles, qual é o contexto e muitas coisas, porque a FUVEST é uma prova que é muito detalhada, enfim. E então, falando disso, sobre a Conceição Evaristo, quem é Conceição Evaristo para vocês, gente? O que vocês diriam sobre ela? A Conceição Evaristo, como eu já disse, é uma autora que ainda está viva, né? Eu acho que, inclusive, ela era para estar na Academia Brasileira de Letras. Eu não sei se ela está, mas... Ela que ainda ganhou não. prêmio, se eu não me engano, mas acho que ela não tá mais. Ela é bem premiada e tal. E a gente fala muito sobre a questão da escrevivência, porque ela criou esse neologismo, né? É importante falar também, porque a FUVEST também, ela pega algumas coisas... assim, gramaticais dos livros, assim, é uma questão de segunda fase que a gente pode... Palavrinhas-chave. falar é o neologismo que ela cria, né? De escrever mais vivência, que é a escrevivência. Então, eu acho que o importante também, acho que tem uma entrevista dela que fala que a escrevivência não é só escrever sobre as vivências que ela teve ou que outras mulheres tiveram, mas também dar voz a essas mulheres negras
principalmente negras, e essa negritude que por muito tempo foi apagada. Então, por exemplo, a gente pega autores importantíssimos, como Lima Barreto e Machado de Assis, que eles foram apagados ou embranquecidos da literatura cânone. Então, a Conceição Evaristo, ela mostra que cada dia mais é preciso ouvir essas vozes, é preciso dar não dar só voz, mas também ouvir, porque é importante que a gente leia, que a gente escute e que a gente entenda, sabe? Então, tipo, a Conceição, ela, pra mim, assim, é uma das melhores autoras atualmente. Ela também escreveu um que tá na Unicamp, se eu não me engano, Olhos d'Água. É muito bom. E eu acho que é isso, assim, no mais de escrevivência. Acho que é importante também olhar pra gramática e a história da autora também diz bastante sobre o que ela escreve. Eu lembro que quando eu fui pegar esse livro para ler, depois que eu terminei, eu fui ver um pouco sobre a autora. A autora, ela nasceu em BH, como você tinha falado. Ela era de uma comunidade, uma comunidade periférica. Eu achei muito interessante que a mãe dela escrevia vários diários sobre a vivência dela, sobre o que se passava. E eles estavam em um contexto não é problemática social que fala. Vulnerabilidade? Vulnerabilidade social. E a Conceição, ela pega aqueles diários da mãe e ela fica fascinada. Ela começa a querer estudar e ela entra no contexto que a gente vê muito dos nossos estudantes, que eles estudam, mas eles também trabalham. A Conceição, ela trabalhava como doméstica para pagar os estudos e ela conseguiu virar uma autora fenomenal, conhecida hoje, que ela tá dentro da FUVEST. E assim, mesmo que a gente veja, queira ou não, a USP é um tanto elitizada, porque é um vestibular extremamente difícil, e a maioria dos que passam, infelizmente, são aqueles que têm boas condições de estar em grandes cursinhos, ângulo, poliedro. E os nossos alunos, a gente tem que se esforçar um pouco mais com eles, porque, queira ou não, tem uma defasagem educacional no Brasil muito grande. E a gente entende que o contexto social deles não é como os alunos que passam sempre na FUVEST. Então, a gente sempre tenta trazer esses livros para o contexto deles. Então, falando da autora, falando que é normal que você trabalhe, normal que você estude e trabalhe para conseguir um futuro melhor. E sempre falando que, não desista, tá difícil, mas vai melhorar. Quando você entra na universidade, você tem muitos auxílios. E isso, queira ou não, faz os olhinhos deles brilharem. Tem o bandejão, tem auxílios de permanência, tem até o CRUSP para você morar caso você esteja muito longe. Então, quando a gente traz essa realidade da autora para a sala de aula e mostra para eles que não é tão longe da realidade deles, eu acho até que fica mais fácil de dialogar com eles, de falar do livro dessa forma. Aí eu acho até que eles entendem um pouco melhor. Sim. Retomando então, gente, a Conceição Evaristo e a escrevivência é a ideia de escrever a partir da própria vida e da experiência do povo negro. Ela valoriza especialmente as vivências das mulheres negras e funciona como uma forma de resistência, dando voz a histórias e memórias que muitas vezes foram silenciadas. Isso. A gente já abordou um pouco dos temas que a obra fala. E aí eu queria saber, assim, como vocês acham que esses temas dialogam com a realidade brasileira? Eu acho que também dialogam bastante com a própria vida da autora, né? Que vocês acabaram de falar. Se a gente puder discutir um pouco sobre. Bom, a gente vê uma coisa... Assim, eu não sou de São Paulo, então eu percebi que a Zona Leste, ela é muito marginalizada pelo resto de São Paulo, pelo que eu entendi. Eu achei muito legal que o cursinho da EASH está na Zona Leste. Eu acho que esse livro, e também alguns dos outros livros desse ano, eles conseguem trazer um pouco dessa realidade para a realidade dos alunos. Onde, por exemplo, o Fio Jasmin, ele tinha que trabalhar, por mais que ele fosse um homem que sempre usava as mulheres como objeto, é muito legal que toda vez que a gente chega em uma nova personagem, ela vai sempre falar do passado dela, vai falar como que era a vida, e na maioria das vezes... Essa não é uma vida fácil, não é uma vida... nossa, nasci em berço de ouro, tudo foi me dado de mão beijada. Não. A autora, ela fala da vivência daquelas mulheres de forma meio que a gente consegue colocar na nossa situação, na nossa atualidade.
E eu acho isso muito importante dos livros também, que dá para fazer conexões muito boas, assim como o Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, colocando a própria vivência da mulher, né, dentro do nosso contexto social. Acho que é basicamente isso. Eu acho que, assim, por ser também uma autora atual, né? Acho que dialoga bastante com a nossa realidade. E também, eu acho que, por exemplo, um possível... Porque o ano passado, por exemplo, o tema de redação se conectou totalmente com a vida... Calma. A visão das plantas. Sobre o perdão, tanto que tinha Nossa, sim, um verdade. excerto do próprio livro sobre... como texto de apoio da redação. Então, eu não duvido que eles possam colocar alguma coisa do tipo como o próprio tema de redação, porque é muito atual. Sim. Mas, enfim, eu também gosto muito de conectar as redes sociais atuais. Porque, por exemplo, a gente fala sobre a masculinidade negra, principalmente, onde esses corpos de homens negros são muitas vezes fetichizados. Então, por exemplo, no TikTok, em redes sociais, tem uma frase do Emicida em uma música dele, que acho que é Bang, do O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, o álbum dele, que ele fala que ele não compra que de ontem pra hoje ser preto virou legal. Então, tipo, no TikTok hoje em dia tem muito, tipo assim, ai não, porque eu quero um pretinho pra mim, e etc. Nossa, Virou modinha. exato, tipo, é uma questão de fetichização muito grande. Tanto que, tipo assim, falando mais das mulheres negras, a cantora Cisa, grandíssima. Várias Ela- referências, hein, galera? Gente, é Gen Z, mano. É um repertório, Infelizmente. gente. É bem importante. É importante, porque assim, eu acho importante também que a gente tenha bastante conexões com a atualidade, porque nem sempre a gente quer ir pra casa e estudar, sabe? Tipo, a gente não quer sair, por exemplo, eu saía do cursinho, ia pra casa e ia dormir, gente. Mas enfim, Sim. claro que eu estudava, né? Mas, enfim, aí eu tava muito cansada e etc. E às vezes a gente pega essas temáticas... da nossa própria realidade, assim, do que a gente vê, do que a gente escuta. Então, é muito importante também a gente ler com um olhar crítico. Sim, com Então, certeza. tipo, a gente não lê aquilo falando, nossa, que legal, o Fio Jasmine era um merda, né? Não, tipo assim, ele é um ser humano, tem suas Ele nuances. tem seus traumas. Exato, tipo, tem também muitos traços de... quando, lá pro final, quando ele encontra... eu esqueci o nome dela, Eleanor? É a moça que era amiga dele? Exato. Eu A acho que é lésbica, Eleanor. que ela é lésbica. Aí ele encontra e ele fala, nossa, eu nunca conheci uma mulher lésbica na minha vida. Aí ele fala, nossa, que legal. Aí ele não quer ficar com ela e ele percebe que ele tem como fazer amizade com a mulher. E, tipo, aí... Enfim, e aí eu gosto bastante de conectar isso com várias coisas, porque, por exemplo, como eu disse, a Cisa, ela fala muito também sobre a fetichização de mulheres negras. Quando, tipo, a sociedade olha para esses corpos marginalizados com uma sexualização muito grande. É isso que acontece no livro. O próprio Fio Jasmine, ele se sexualiza e ele é sexualizado pela sociedade, não só por ser um homem negro, mas também por ser um homem marginalizado, um homem que é um proletário, que trabalha, que não tá, tipo, sabe? Que não é o príncipe que ele queria ser. Então, acho que é muito importante também, para uma possível redação, também acho que engrandece, assim, a gente como pessoa mesmo, a gente olhar para esse livro não só como um grande memorial, mas também um retrato da realidade, do que a gente vive hoje. Porque existem muitos homens negros que cantam isso em rap, em funk, em o que for, samba, enfim, que canta isso e também dá voz a essas mulheres. É importante que essa voz foi ecoada por uma mulher negra do Brasil. Sim. Eu acho que uma coisa também que daria pra fazer o link justamente com isso que você falou é que antigamente o funk era extremamente marginalizado, mas agora a gente vê uma branquitude muito grande do funk, onde a gente vê um guri loirinho dos olhos azuis que estuda num colégio super
burguês, digamos assim, ouvindo funk, usando aquele Juliettes, pagando de funkeiro, que sobe na comunidade. Pobreza, né? A performance da pobreza. Então, aquela cultura negra onde a gente via que antes era muito marginalizada, onde não era aceita de forma alguma nos lugares mais elitizados, ela foi totalmente embranquiçada. Então, hoje o branco, ele performa a cultura negra. Então, é algo que a gente também consegue linkar com o livro, colocar como repertório de redação também. Eu acho que a gente conseguiria fazer isso. Não, Sim. total. Sim. Muito legal. Muito legal, né? Essa discussão que a gente tá tendo tudo. Então, para os alunos também, né? É muito importante, né? A partir dessa conversa, a gente entende que realmente espera-se do aluno, do vestibulando, entender que existem várias realidades, né? Tanto a Ter um sociedade... senso crítico, colocar Isso. a própria vivência dele na prova. Exato. Eu acho que é muito importante para o aluno ele se ver dentro do livro. Porque, queira ou não, você está em uma situação econômica, você leu, até mesmo em novela, aquelas novelas da Globo, onde sempre tem aquelas pessoas extremamente ricas. Sim. As pessoas... A gente está num momento de ostentação muito grande, onde todo mundo quer ostentar. E quando a gente pega os livros da FUVEST, a gente tem esse choque de realidade, porque não é ostentação. Sim. FUVEST quer que você volte para a realidade, coloque o seu pezinho lá e pense sobre como a realidade dos outros que aparentam no Instagram não é a realidade da maioria. Então, eu acho isso muito legal, que as coisas que a FUVEST faz nos livros que ela coloca, no caso, e sempre linkando com o corpo da mulher, com as dores da mulher na sociedade. Sim. Sim, eu acho muito interessante também que você falou do aluno se sentir dentro do livro, né? Tipo, ele ter sua vivência refletida no livro. Eu senti isso com Memórias de Marta. Porque, Nossa, assim é um tipo, outro livro que eu é um amei livro muito. absolutamente lindo, assim. Sim. É lindíssimo. Ele é muito doloroso também, ter Nossa. toda aquela vivência, mas aquele contexto político onde ao longo do livro a gente vai vendo a Naomi... É a Naomi? Não, Memórias de Marta é acho a que é. Marta. A Marta. Não, então eu confundi o Caminhos livro. de Pedra. Eu confundi com Caminhos de Pedra, mas a Marta a gente também consegue ver aquela... Eu acho que uma parte do livro que me chocou muito foi que, mesmo ela tendo passado no concurso público, sendo uma mulher extremamente bem formada, com seu próprio dinheiro, a sociedade ainda não aceitava ela. Sim. Por causa do casamento. Você não é uma mulher completa se você não se casa. Então, Eu comentei, eu tava no Twitter esses dias, aí falaram sobre a Dua Lipa, né, que ela casou recentemente. Aí, tipo, falaram, nossa, eu queria ser a Dua Lipa. Aí eu fiquei, tipo, nossa, mas uma mulher, ela só é completamente feliz quando ela se casa com um homem. Eu fiquei, tipo, nossa. é aquela coisa ainda refletindo. social, né? Fala Que mesmo. pra mulher, ela ser mulher de fato, ela tem que ser casada, tem que ter os filhos. Eu acho isso péssimo. Sim. Como tava dizendo, né, gente? Então, se atentem-se à realidade, né, crítica, o olhar crítico diante da sociedade, a participação feminina, como que tá, qual é a voz da mulher, o que ela traz, qual é a emoção, né? Porque a FUVEST também, além dessa parte social, ela também traz a perspectiva emocional, né? Psíquica, né, da coisa, tudo. E até mesmo a questão geográfica, né? Da onde passa a história, qual é o contexto, qual é o lugar. O conceito do lugar também é uma coisa que a FUVEST considera bastante. Então, dicas aos alunos, sejam críticos bastante. Sim, eu achei muito legal. Não, pode falar. É que eu ia falar uma coisa só. Que o Fio Jasmim, ele tem uma esposa, né? A Pérola. É a Pérola Sim. Maria. É importante também, acho que para a FUVEST principalmente, a gente se atentar nos nomes Sim. das cidades, principalmente, mas também da Pérola Maria. Porque, por exemplo, uma pérola é uma coisa dentro de uma concha, certo? Então, por exemplo, ele tratava ela como a 01, tipo assim, a fiel dele, etc. E aí, ela é uma pérola imaculada e tal. Maria também tem esse jogo com a Maria, mãe de Jesus, e Sim. etc. Que era A a pura e etc. Eu acho isso muito legal, porque a Conceição, ela brinca com esses nomes também. Tem tanto os nomes das cidades também, que são bem legais de se atentar. Então, não são só detalhes.
o próprio perfil das personagens, Exato. né? Sim. Com as mulheres que eles se relacionam, cada uma traz uma... Uma vivência. Isso. Uma história. Sim. E, pra fechar, gente, a gente queria pedir uma resposta de cada uma. Se vocês tivessem que dar uma dica pra quem vai estudar esse livro, qual seria? Depois de tanta conversa, mas a gente pega a dica também. Vem com a gente. Pode falar. Ai, eu acho que você se atentar muito à questão social dos livros e você conseguir fazer boas conexões entre os livros. Porque, por exemplo, se a gente pega o Opúsculo Humanitário, a gente faz uma comparação com os outros, é uma visão completamente diferente que as autoras têm e até mesmo do tempo. Então, se você pega o livro, mas você não vê qual foi a data que ele foi escrito, qual que era aquele contexto social e político, você não vai conseguir fazer uma boa conexão e talvez a FUVEST, ela pergunte essas conexões. Então, é muito importante que você saiba as datas do livro, qual que era aquele contexto social e político e entender, de fato, o que é que aquele livro quer passar na parte social mesmo. Porque, principalmente pensando no contexto feminino, onde todas as autores são femininas e vão falar sobre as dores femininas naquele aspecto político, Sim. espectro. Mas basicamente seria isso. Só dando uma cortada, qual que era o contexto, o período da obra que a gente tá falando? Se eu não me engano, era acho que 1980? Calma, acho que eu anotei, mas eu posso estar falando coisa errada. Na verdade, eu acho que não tem tempo. Então, porque fala de locomotivas. Então, eu É. imagino que seja naquela época onde o Brasil ele estava naquele boom de trens, de trilhos, onde tudo era levado por trilhos e apenas isso. Tanto é Sim. que tem certas partes no livro onde você ainda dá um dote. Você ainda paga pra ficar com a mulher. Então, eu imagino que seja realmente ainda nesse contexto um pouco mais arcaico do Entendi. tempo dos imperadores. Legal pra saber. Falando sobre conexão de livros, acho que na FUVEST do ano passado que eu fiz, teve uma conexão entre Memórias de Marta e Opúsculo Humanitário, justamente na segunda fase. Inclusive, acho que a segunda fase, o primeiro dia é o mais importante. Sim. Então, tipo assim, é importante ler com bastante atenção. Mas é dica, né? Sim. Tá, peraí. Antes de pensar. Ai, não sei, peraí. Eu acho importante ler, assim... Eu sei que nem todo mundo tem tempo pra ler todas as obras e etc. Tanto que teve algumas obras que eu tive que deixar indo, mas eu consegui ler todas. Porém, algumas eu dei mais atenção, assim. Então, tipo, as que eram... que tinham mais... umas temáticas mais específicas, atuais, por exemplo. O próprio Canção pra Menino Grande é uma temática bastante atual. Então, eu pensei, acho que deve cair, etc. Mas acho importante também ter uma leitura crítica, né? Tipo, apesar de quando a gente lê assim, a gente tá muito... A gente faz, às vezes, uma leitura dinâmica, porque a gente quer ler só por ler. Às vezes. Então, tipo, acabei o livro, li. Acabou. Não. Tipo, a gente acha que para fazer uma prova boa e também para ter uma leitura proveitosa, é importante a gente ligar isso também com as nossas próprias vivências, assim. Também, tipo, se não tiver nada a ver com as nossas vivências, perguntar pro outro, trocar com outras pessoas. Tipo assim, o que você achou dessa parte do livro, etc. Eu li isso e tal, achei muito legal, etc. Então, tipo, por exemplo, eu sou, por exemplo, uma mulher, aí eu vou ler esse livro. Aí, tipo, não sei nada sobre a vivência de um homem negro. Aí eu vou lá, tenho um amigo que é um homem negro. Aí ele leu também. Fala, o que você achou? Aí, essa troca de experiências mesmo. Porque eu acho que também o importante da FUVEST não é só ler o livro, entender e acabou. É conseguir relacionar com a realidade. Conseguir responder uma questão que vai ser a realidade. Que então, é isso que a FUVEST quer, né? Exato. Por exemplo, na questão do Opúsculo Humanitário, com Memórias de Marta, não foi uma questão de português, foi uma questão de história, que eles falaram sobre os tempos do imperador lá, que eu esqueci, mas tá lá. Mas eu acho muito legal o ponto que você trouxe, de tentar fazer a conexão entre os livros, né? Que realmente a FUVEST é super capaz de ficar
de fazer isso, né? Então, se atentem, gente, porque a FUVEST é Não só em é literatura. danada. Não só em literatura, é verdade. Ainda mais que agora é oficialmente interdisciplinar, né? Sim. Então, pode aparecer literatura com biologia. É bem capaz. Eu não duvido que apareça alguma de A Visão das Plantas com biologia, gente. Acho que a visão Ai, das plantas eu eles estou- tiraram esse ano. Acho que não. Não sei. Eles tiraram só as meninas Ah, e... verdade. E o outro lá da E Sofia de é, Mello Breiner. o Cristo Ah, Cigano. O Cristo Cigano é texto. É verdade. Achei legal também a dica de talvez usar na redação, né? A citação do Sim. livro, assim, porque é um tema realmente bem... Muitas pessoas Atual. usaram A Visão das Plantas no ano passado. Eu saí da prova assim, falei, nossa, o que você usou? A Visão das Plantas. Eu também, nossa, que merda, né? Ai, todo mundo usando a mesma coisa. Ai, acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Senão eu vou finalizar. Bom, então, muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Foi muito legal a conversa. Acho que foi gente. bem útil para os alunos. Sim. Espero que tenha sido. E se você que assistiu até aqui gostou, compartilhe o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu vou falar uma coisa, porque o ano passado eu entrei no segundo semestre e aí eu fiquei sabendo depois. E aí, tipo, agora acho que tá na terceira palestra. Lá na BBM, que é a Biblioteca Brasiliana, que é lá na USP do Butantã, tem palestras gratuitas sobre os livros. E é muito legal, muito interessante. Eu, inclusive, vi uma palestra sobre Canção para Ninar Menino Grande. Eu vi duas. Foi sobre Canção para Ninar Menino Grande e sobre A Visão das Plantas. Muito proveitosas as palestras. Também, tipo, quem não conseguir ir pra lá, tem no YouTube gravado as palestras. Acho que são bem legais, porque são professoras do Departamento da Letras que falam sobre os livros e também que, enfim, falam sobre como pode cair, elas falam muito mais sobre as próprias autoras, elas dão um background muito grande sobre as autoras, sobre o contexto histórico delas e tudo isso. Então, tipo, era só uma dica, porque me ajudou bastante. Quanto mais Muito informação, legal. melhor, né? Sim. É. E assistir palestra é sempre muito útil também. Sim. Mas então é isso. Obrigada, gente. Se você gostou do episódio, compartilha. E acompanha o Atenados para mais conversas sobre educação, sobre o acesso à universidade. E fiquem atenados. Mandei meus alunos tudo que não levantaram a mão pra terapia. Vão pra terapia. Que, meu Deus. E de forma mais plena... Não, gente, calma aí. Muito mulherengo, não gostei dele. Odiei. Muito. Mesmo sabendo dos traumas, não perdoo. De forma É, tipo assim, todo mundo Jamais tem seus perdoarei traumas, outro né? Todo Mas... mundo tem seus Jamais, traumas. Ah, já foi? Ah, beleza, então. Total, então.